com confissão de pecado, inclusive. Porque tem uma pergunta que o texto de hoje quer fazer a gente, quer fazer a mim. E é uma pergunta que a gente não gosta de responder. A pergunta é: até onde a gente está disponível, está disposto a sair da zona de conforto em direção ao projeto de Deus para a nossa identidade, para aquilo que de fato somos? Vou simplificar a pergunta. Até onde você está disposto a se comprometer para você, homem, agir dentro da sua masculinidade, do significado de ser homem à luz da Bíblia? E até onde você, mulher, está disposta a sair da sua zona de conforto para agir com feminilidade, agir como mulher, conforme as Escrituras? Talvez você diga assim: pastor, eu não tenho problema nenhum na minha decisão sexual. Você diga: eu sou homem mesmo, gosto de mulher, então eu não tenho nenhum problema com isso. Ou talvez você, mulher, diga: não, eu sou mulher mesmo, eu gosto de homem, não tenho problema nenhum com esse negócio. Eu não estou falando sobre homossexualismo, nem vou falar sobre isso. Não é isso a questão. O que vamos ler aqui na história da vida de Isaac é um problema que parece que dentro da nossa alma masculina, de a gente preferir não assumir o nosso papel de homem, mesmo que a gente não vire gay. E o que a gente vai ver também na história de Rebeca é que mulheres, muitas vezes, elas preferem, quando se sentem acuadas ou desconfortáveis, elas preferem deixar de serem femininas e dependerem de Deus e passarem a ser protagonistas e agirem como se fossem homens, liderando a história, liderando a casa. E é assim que a gente inverte os papéis. Os homens estão procurando uma guarida, uma proteção, estão procurando um guarda-chuva que os proteja da vida, e muitas vezes os homens usam as mulheres para serem esse guarda-chuva e essa proteção. E as mulheres, por sua vez, quando se sentem de alguma maneira ameaçadas nos seus desejos, nos seus propósitos, nos seus sonhos, elas deixam o papel delas de serem auxiliadoras e passam a protagonizar, assumindo a liderança e se tornando infiéis, não apenas às Escrituras, mas infiéis à sua própria natureza de ser mulher. E assim, mesmo sem ter problema nenhum sexual, passam a agir como sendo homens, sendo líder na relação, não só na relação com o próximo, mas na relação pessoal com a vida. Passam a ser protagonistas. Por isso a pergunta de hoje, ela é incômoda mesmo. Na natureza da pergunta, fala sobre você sair do conforto. Até onde a gente está disponível a sair daquele conforto que a gente tem. É um conforto muito existencial, do tipo assim: não vou me meter nisso não. E passar a agir coerente com aquilo que Deus criou a gente para ser. Porque homem foi criado para ser homem. Mais uma vez, não só no sentido do gênero, do sexo, mas também no sentido da atitude diante da vida. Homem foi criado para ser líder. E mulher foi criada para ser mulher. Mais uma vez, não no sentido só sexual, mas também no sentido da atitude para com a vida. A mulher foi criada para ser auxiliadora. É isso que a Bíblia fala. Eu não tenho dúvida nenhuma de que a Bíblia não erra. É por isso que eu posso, com muita ousadia, no tempo desse que a gente vive, na sociedade que
não vê diferença nenhuma entre papéis masculino e feminino, nesse tempo eu posso com ousadia vir diante de uma igreja e falar. Abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis. A gente vai ler no capítulo 25, uma parte, e depois no capítulo 26, uma outra parte, da história de Isaac e Rebeca. E a gente vai conversar aqui, dentro dessa história, a história de um casamento, de uma família, de filhos. Eu vou fazer, provavelmente aqui, declarações pessoais de falhas minhas, e de acertos também, que Deus dá a graça para a gente acertar. Mas na verdade a gente não quer olhar nem para mim, nem para você, a gente quer olhar para o texto. E a partir do texto, tanto eu como você sermos corrigidos e encaminhados à vida do Senhor. Gênesis capítulo 25, a gente vai encontrar aqui a partir do versículo 24, quando houve o nascimento dos gêmeos, até o versículo 28. E por favor, caminhe comigo nas escrituras, diz assim: cumpridos os dias para que Rebeca desse à luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro é ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, ele segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaac já de 60 anos, quando Rebeca lhes deu a luz. Cresceram os meninos. Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, era homem pacato, a palavra é piedoso. Ele habitava em tendas, ficava lá junto com a família. Isaac, veja só o versículo 28. Isaac amava a Esaú, porque se saboreava da sua caça. Rebeca, porém, perceba essa adversativa contundente, forte. Rebeca fazia uma oposição, contraponto à atitude de seu marido. Ela não auxiliava, ela rebatia, tomava uma postura contrária. Rebeca, porém, diz o versículo 28, amava a Jacó. Agora capítulo 26, por favor. Capítulo 26, vamos ler a partir do versículo 6. Estamos lendo só a história da família. Diz assim, a partir do versículo 6. Isaac, pois, ficou em Gerar. Perguntando-lhes os homens daquele lugar a respeito da sua mulher, disse: é minha irmã, pois temia dizer, é minha... Perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito da sua mulher, disse: é minha irmã, pois temia dizer, é minha mulher. Para que, dizia ele consigo, os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque essa Rebeca era formosa de aparência. Ora, tendo Isaac permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, ele viu que Isaac acariciava a Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou a Isaac e lhe disse: é evidente que ela é tua esposa. Como, pois, disseste, é minha irmã? Respondeu-lhe Isaac: é porque eu dizia, para que eu não morra por causa dela. Então disse Abimeleque: que é isso que nos fizeste? Facilmente algum do povo teria abusado da tua mulher, e tu atraído sobre nós grave delito. E deu esta ordem a todo o povo: qualquer que tocar a este homem ou a sua mulher, certamente morrerá. Versículo 12, só a parte A, diz assim: semeou Isaac naquela terra. A atitude de Isaac naquele lugar lá foi de semeadura. Versículos 34 e 35 desse capítulo ainda diz assim: tendo Esaú 40 anos de idade, ele tomou por esposa a Judite, a filha de Beere, Eteu, e também a Besamate, a filha de Elon, também Eteu. Ambas se tornaram amargura de espírito para Isaac e para Rebeca. Vamos orar. Pai, abra mesmo o texto para a gente, abra para mim, abra para o teu povo. Porque se tem alguma coisa que é relevante aqui no nosso meio, é o Senhor, Pai.
nem eu, nem minhas posições, nem meus irmãos e as posições pessoais valem de nada diante da tua presença. Por isso o Senhor pode muito bem nos edificar. Faça-se, por favor, compreendido, Senhor, apesar de mim. Instrua e abençoe todo o teu povo. Isso eu te peço, Senhor, fiados na segurança da suficiência do teu Espírito e de Jesus Cristo, no nome dele que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. O texto diz no final, que ao final daquele tempo que eles ficaram na terra de Gerar, Esaú tomou esposas que se tornaram amargura de espírito para ambos, Isaque e Rebeca. As duas mulheres que Esaú tomaram não eram mulheres piedosas, não conheciam a Deus, não andavam com Deus, não viviam para Deus e se tornaram para ambos, Isaque e Rebeca, amargura de espírito. O texto está fechando um ciclo a respeito da educação desses meninos. O texto abre o ciclo quando diz que eles nasceram. Quando eles nasceram, a Bíblia fala assim um relato muito sucinto de qual era a dinâmica daquela casa, e a dinâmica era: o pai amava um filho, o filho mais velho, e a mãe amava o outro filho, o filho mais novo. E essa era, parece, o tipo de relacionamento que havia dentro de casa. O pai privilegiava um e a mãe privilegiava o outro, e ambos os filhos se sentiam de alguma maneira negligenciados pela parte oposta. Ou seja, não era uma dinâmica muito legal, havia problemas dentro dessa casa. E de repente, naquele lugar onde eles viviam, houve uma seca, uma fome, e eles picaram a mula, foram em direção a Gerar, que é a terra dos filisteus. Abimeleque, que é o rei daquela região, aceitou eles, recebeu-os bem. Eles ficaram ali morando. E diz o texto então que dessa maneira incoerente, vacilona, essa maneira covarde de Isaque, ele foi lá e diz: olha, essa mulher aqui é minha irmã, com medo mesmo. Ele põe a mulher como um para-choque. Ele diz assim: pode ser que por causa de você, que você é muito bonita, pode ser que me matem. E sabe, se aqueles homens lá se interessassem, diz o texto, se eles se interessassem por Rebeca, eles abusariam dela. Veja só a dinâmica desse relacionamento. Esse Isaque, ele prefere usar sua esposa como bucha de canhão. Ele usa a sua esposa como um para-choque. Tu leva a pancada primeiro, depois eu acerto as coisas, eu vou lá e conserto. Mas tu vai na frente, tu leva a pancada e a gente depois vê. Essa é a dinâmica. E diz o texto para a gente que naquela terra de Gerar, eles ficaram semeando a terra. Como diz o texto anterior, no capítulo 25, que Jacó era um homem de tenda, pacato, que vivia em terra, quer dizer que provavelmente na terra de Gerar, Jacó foi o cara que pegou o arado e começou a semear e enriqueceu muito o seu pai Isaque. Mas diz o texto também no capítulo 25 que Esaú, o filho mais velho, era o cara que saía na batalha para caçar, era o cara desenrolado, fazia o cozinhado, dava para o pai. Ele sabia fazer o H, o métier, a frente, e o pai ficava orgulhosão, dizendo assim: esse é o cara. E então a dinâmica era mais ou menos essa. Mas me parece também que Esaú, a dinâmica que havia dentro de Gerar, vocês estão me acompanhando, sim? Está dando para acompanhar bem. Parece que Esaú, dentro de Gerar, era o cara que era relações públicas exterior. Ou seja, aqueles confrontos que estavam acontecendo a respeito dos poços, a respeito das terras. Como Esaú era o cara de fora, Esaú era quem estava lá resolvendo esses embates e tentando conciliar e fazer as coisas acontecerem. Então a dinâmica dentro de casa, haviam papéis, correlatos, correspondências, atividades, e eles estavam vivendo assim numa terra estrangeira, numa terra diversa. Tanto era diversa que me parece que Esaú termina tendo parente ou casando-se com mulheres que não são as mulheres que deveriam ser as esposas dos filhos da promessa. Mas ele está tão acostumado naquela terra, e tão acostumado com aqueles povos, com as tradições, com a cultura. Ele virou tanto gente daquela terra, nesse período de 40 anos que eles passaram nessa terra, que Esaú terminou ganhando gosto com o negócio.
e já não sabia mais quem ele era de verdade, terminou se casando com mulheres que se tornaram amargura de espírito. Agora, preste atenção, porque 40 anos se passam. Essa história não é a história de 10 dias, um ano, um mês. Essa é a história de 40 anos, essa é a história de uma vida. Os meninos nasceram, começou a ter fome na terra, eles foram para gerar, e se passaram 40 anos nessa coisa toda. Ao fim de 40 anos aparece o resultado de tudo que foi a dinâmica familiar. Um filho mais velho, que deveria ser o orgulho do pai e da mãe, se torna amargura de espírito, se torna embaraço, canseira, problema, bronca pesada. Essa é a história. E é por isso que eu precisaria perguntar para Isaac, já no começo da história, assim como Deus me dá a graça de me perguntar agora, que estou no começo da história, se eu estou disponível a sair da minha zona de conforto, a zona que eu acho boa para mim mesmo, a fim de viver o papel que Deus me deu para viver, que muitas vezes será desconfortável contra mim mesmo, mas que será a única maneira de eu viver correspondente ao que as Escrituras dizem para eu viver. Em outras palavras, a pergunta que eu faria para Isaac hoje é, no começo da história, Isaac, você está disponível para ser homem mesmo nessa história com Rebeca? Para você ser o líder, o cara que toma a direção da casa, que abençoa a sua família, a sua história? Você está disposto para isso, Isaac? Como também eu poderia perguntar para Rebeca, ô Rebeca, tu estás casando com esse cara aí, tu estás disposta mesmo a caminhar na dependência do Senhor, a esperar o tempo do Senhor, a não mexer os teus pauzinhos, a simplesmente ser uma mulher que depende de Deus? Tu estás disposta a depender de Deus e a esperar no Senhor que as coisas aconteçam na tua casa? Ou tu vai meter os pés pelas mãos, tu vai inventar de fazer as coisas acontecerem ao teu modo? Porque esse tipo de confrontação, ela abençoa a gente quando a gente ouve a voz do Senhor e resolve se prontificar ao Senhor. Por outro lado, ela é uma confrontação totalmente desperdiçada se a gente não está vendo Deus nessa história. Porque quem é que quer sair do seu próprio conforto quando Deus não está chamando, não é verdade? Para quê? Só para me cansar? Já estou cansado demais, que a vida já cansa demais. Por isso, talvez esse sermão, no final, não seja nem um pouquinho interessante para você, se você simplesmente estiver dizendo, eu vou viver desse jeito mesmo e acabou-se. Mas, irmão, se de alguma maneira para você é relevante o que Deus pretende fazer de você, então eu queria que você prestasse atenção, porque Deus quer falar com você, não é com sua esposa, também não é com seu marido, é com você. Você, homem, precisa ouvir o que Deus tem para falar para você, e não ficar pensando na sua esposa agora. E você, mulher, tem que ouvir o que Deus está falando com você, e não ficar pensando no seu marido. Cada um de per si, ouvindo a voz de Deus, a fim de que a gente seja confrontado pelo Senhor. Essa é a história. O ambiente está descrito, o cenário está feito. Vamos agora entender o que é que está acontecendo nos bastidores, porque a Bíblia diz para a gente o que é que está acontecendo nos bastidores. Porque a Bíblia fala de afeições, fala de medos, fala das coisas que estão por trás da alma. A Bíblia está mostrando para a gente que o que está movendo esse casal na história não é o Espírito de Deus, mas o que está movendo eles são as circunstâncias, sobretudo as circunstâncias emocionais. Medo é uma mola propulsora terrível, é medo. E também vaidade pessoal é uma mola propulsora terrível, vai mexendo e vai alavancando a vida da gente, a gente vai se arrebentando à medida que a gente segue a nossa própria vaidade. Veja a dinâmica que a Bíblia vai apresentando para a gente desse casal. Bem casados, têm os primeiros filhos. Os filhos, quando nascem, parecem ser uma bênção. Então, existe uma revelação de Deus que parece não ser nunca tratada no casal. Quando Rebeca estava grávida, a Bíblia diz para a gente o seguinte, que Rebeca se angustiou muito, porque os gêmeos lutavam no ventre.
E ela disse: se é assim, então é melhor morrer. Se eu vou ter 2 filhos que são briguentos, que querem se matar, eu prefiro é morrer. Veja só, Rebeca está fazendo uma coisa mais perfeita agora. Ela está falando com Deus sobre sua angústia interior. Olha, eu não aguento esse negócio não, Deus. Resolva, por favor, estou aqui querendo morrer. Ela fala com Deus e Deus responde a Rebeca, fala assim: você tem 2 nações no seu ventre, e o mais novo será senhor sobre o mais velho, o mais velho servirá ao mais moço. Isso é um discernimento de Deus sobre a família. Rebeca está ouvindo a voz de Deus e agora sabe quais são os caminhos de Deus para dentro de casa. Mas veja só, irmãos, o relato diz para a gente que quando os meninos nascem, Isaac ama Esaú, o mais velho, e diz por quê? Porque se saboreava da caça que Esaú fazia, porque era um homem de fora, esse homem aguerrido, que preparava as coisas, era o cara na visão de Isaac. E diz o texto que Rebeca, porém, em contraponto, em vez de Rebeca se lançar para conversar e aprender e diluir, junto com a história do marido, a vida familiar dos filhos, Rebeca, com discernimento do Senhor, parece que nunca fala, nunca confronta, nunca trata com o marido a respeito dos rumos da história de dentro de casa. Continua Isaac protegendo Esaú, e ela, por sua vez, se torna um contraponto, a competidora dentro de casa, que briga e rivaliza com o marido, amando Jacó. Cada um tomou um partido, e agora quando os 2 dentro de casa têm cada um o seu partido, eles são separados. Não foram os filhos que separaram o casal, mas o que separou o casal foi a atitude de cada um. A atitude de Rebeca foi reprovável, porque Rebeca tinha recebido de Deus um recado, e ela não passa para o seu marido, ela não ajuda o seu marido a entender a história da família, ela simplesmente age, mas ela não se coloca submissa, ela age, e ela age em contraponto, ela rebate, ela é uma pessoa que de alguma maneira está na dinâmica como competidora e não como auxiliadora. É reprovável. Preste atenção, mulher. De repente você tem uma atitude dessa dentro da sua história. Às vezes Deus pode até falar para você, até dizer para você um caminho excelente, motivar você, instalar em você um discernimento. Mas Deus, ao fazer isso em você, não torna você protagonista da história, mas torna você dependente, arrazoadora, auxiliadora, uma pessoa que pode abençoar de verdade a casa. Mulheres que oram, que buscam a Deus, que caminham com Deus, que querem Deus, essas mulheres não podem se tornar líderes, porque elas ofendem ao papel que Deus instalou sobre elas. Ao agirem assim, elas destituem Deus do trono, e elas mesmas se colocam no trono para reinar e para destruir a sua própria casa. Mulher, a Bíblia quem diz para mim e para você lá em Gênesis, capítulo 2, a mulher foi feita auxiliadora idônea. Não diz que a mulher foi feita para liderar. Agora eu sei que no momento que vivemos na história da humanidade, existe hoje um nivelamento, como se fossem simplesmente os 2 tivessem que ter o mesmo tipo de competência, o mesmo tipo de papel social, e a Bíblia não diz que tem. Mas eu sei, as mulheres de hoje estão sendo preparadas e formadas para isso. Recentemente houve um incidente na Europa, um incidente que revela muito bem isso. As mulheres da Alemanha estavam protestando, estavam queixosas contra os seus maridos e contra os homens da Alemanha, por causa de um fato ocorrido. Com essa grande quantidade de imigrantes que entraram na Alemanha, os refugiados, aconteceram alguns casos de estupros, de mulheres casadas inclusive. E quando essas mulheres foram estupradas,
elas reclamaram e pediram um posicionamento dos homens, inclusive dos seus maridos, tipo assim: não tem homem nessa terra não, a gente é abusada pelos outros e ninguém faz nada. Então os homens resolveram reagir, e eles reagiram muito masculamente. Sabe o que foi que eles fizeram? Eles fizeram uma passeata de saia. Você acredita? Uma passeata. Homens casados, outros de saia, dizendo: nós estamos do lado das mulheres. Isso gerou uma crítica ainda maior pelo lado das mulheres, dizendo: nós não queremos homens de saia. Nós queremos homens que assumam a responsabilidade pela nossa honra. Assumam o papel deles. Você imagina os filhos de Jacó, quando uma das irmãs dos filhos de Jacó, chamada Diná, foi violentada. Você sabe o que é que os filhos de Jacó fizeram? Eles foram lá no acampamento dos que violentaram a irmã, e eles mataram todos. Eu não estou falando para homem sair matando ninguém, pelo amor de Deus. Mas o que eu estou falando é que, no nosso modo de entender o mundo hoje, os homens são afeminados, não sabem assumir liderança, tem medo. Hoje o casamento está acontecendo muitas vezes numa idade muito mais alta, porque os homens, os adolescentes, os jovens estão com medo de assumir a responsabilidade de liderar. Nós, homens, não estamos sendo formados na nossa casa no papel de sermos homens, de assumirmos a liderança, a competência, a responsabilidade. Sabe por quê? Eu vou dizer para você por quê. Porque quando assumimos a responsabilidade, ela pesa. Pesa. A gente tem que dar conta de uma esposa, tem que dar conta de filhos. Quando Isaac está entrando na terra de Gerar, ele diz logo: olha, essa aqui é minha irmã. Porque ele tem medo. Os homens têm medo de assumir a responsabilidade com a sua própria vida. Mas você, homem, foi feito por Deus dessa maneira, para assumir mesmo. Lá em Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, a palavra diz para mim e para você: bom é para o homem, gênero, sexo masculino, bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Agora eu quero falar com os adolescentes e com os jovens que estão aqui. Jovens e adolescentes, você que é novinho na estrada, bom é para você suportar o peso. Mas os homens da nossa geração ficam se refugiando nas mães e nas avós. Eu tenho relatos e mais relatos de histórias de jovens e adolescentes, evangélicos e não evangélicos, que vivem o tempo todo se protegendo no recato, na guarda da mãe. Nessa sociedade efeminada, onde o homem não assume o seu papel, não quer dizer que necessariamente seja homossexual. Não estamos falando disso, pelo amor de Deus, não confunda as coisas. Mas nós estamos falando do papel da responsabilidade da liderança, de pegar a coisa e assumir e dizer: sou eu mesmo que vou dar conta. Quando o negócio acocha, quando eu e você, homens, temos medo, porque a gente pensa assim: como é que eu vou pagar a conta amanhã? Como é que eu vou dar conta dos meninos? Como é que eu vou educar? Como é que eu vou comparecer? Como é que eu vou prestar assistência à minha mulher? Como é que eu vou fazer a coisa acontecer? Temos medo. Eu vou dizer para vocês, mulheres novas aqui, você pensa que os meninos não têm vontade de namorar? Não tem vontade de dar um beijo, um amasso, um agarro? Tem sim. E sabe o que está acontecendo com essa geração de hoje? É que eles não namoram, mas eles dão uns amassos, eles dão uns agarros, eles têm sexo sem compromisso, porque tem medo de assumir.
E as mulheres estão tão machucadas, tão destruídas, tão dilaceradas por causa desse vacilo e desse medo dos homens, que elas simplesmente se submetem a esse estrago existencial. Sexo antes do casamento, sem compromisso. Eu não estou falando só de descrentes, não, eu estou falando de crentes que não sabem ser homens e acham que a masculinidade está reduzida a um coito, a uma relação sexual. E quando o sexo é quem define a nossa masculinidade, a gente termina se vendo, se projetando como se a gente fosse um garanhão. Mas o que está escrito lá em Lamentações de Jeremias é: bom para o homem suportar o jugo. Na antiguidade, até hoje, não se põe jugo em cima de cavalo, se põe jugo em cima de boi. E boi é um animal servo, boi é um animal forte pra caramba, que aguenta o tranco, que continua caminhando e levando o peso, arrasta consigo. Homens foram feitos por Deus assim. Lá em 1 Pedro fala: as mulheres são mais frágeis, os homens são mais fortes, para aguentar o tranco, para suportar o tranco. Mas quando chega o medo, sabe o que nós homens fazemos? Nós pegamos a mulher que tiver na frente, se for a mãe, se for a avó, se for a tia, se for a esposa, a gente põe ela na frente e diz assim: resolve para mim. Ela que se vire, ela que se estrague, resolve para mim. Eu vou lhes confessar, por ser homem e ter fruto da época habitando no meu coração, nesse coração maligno, muitas vezes eu pus a minha esposa como sendo para-choque para mim mesmo. Tinha conflitos para resolver, tinha pendências para resolver, telefonemas difíceis que vinham para mim, eu precisava atender, eu precisava resolver, eu precisava descomplicar, eu precisava agir. Então eu falava: Ju, vai lá e faz. E quem levava a bordoada era a Ju. E ao levar muitas rebordoadas, muitas, então chegou uma hora que ela disse assim: eu estou cansada. Houve um desgaste profundo dentro da nossa relação, eu e ela. Porque muitas vezes eu usei a minha mulher como sendo um anteparo para me proteger, quando a Bíblia põe o inverso. Quem deveria estar protegendo a esposa era eu e não ela a mim. É a semelhança de Isaac. Tantas vezes eu maculei, eu feri, eu magoei a minha esposa, pondo ela no papel inverso. Ela tinha que assumir a responsabilidade, quando na verdade eu como homem era quem precisava assumir. Eu não estou livre disso. Eu continuo sendo aquela pessoa que está querendo um refúgio, está querendo proteção. Mas toda vez que eu ponho uma mulher para ser o meu refúgio e minha proteção, eu deixo de ser aquilo que Deus projetou para eu ser. Eu deixo de assumir a liderança, eu deixo de assumir a responsabilidade, eu deixo de assumir o peso, e quebro a minha esposa. Assim como tem um bocado de mulher nesse auditório quebrada, e não só as casadas, as solteiras também quebradas, porque o marido simplesmente usa muitas vezes a esposa como bucha. Vai lá e faz, vai lá. Problema dos filhos, conflito está lá, a coisa está ruim, está tudo ruim. O cara chega e diz assim: ah, tu resolve. Não, meu irmão, não. Você é líder. Deus pôs sobre você esse negócio. Às vezes os relacionamentos dentro de casa estão desencontrados, problemas de relacionamento, as pessoas não estão falando entre si. Às vezes existe um senso de preterição de A e um senso de acolhimento de B, como existia na casa de Isaac e Rebeca. Cada um trata o filho e ama mais um filho
e menos o outro. Como é que a gente resolve isso? Homens, onde é que nós estamos? Estamos nos acovardando. Não vamos lá ouvir, não vamos lá nos posicionar, não vamos lá puxar a responsabilidade, assumir o ônus, o peso. Nós vamos deixando. E a gente muitas vezes segue uma lógica totalmente contrária às Escrituras. A gente diz assim: vamos ver como é que está para ver como é que fica. Com o tempo isso se resolve. E não se resolve. E a gente simplesmente vai lançando às feras a parte mais importante da nossa história, que é a nossa mulher. Como eu lhes falei, eu tenho relatos e histórias de pessoas aí em instituições, quando começam a trabalhar, é a avó que liga para dizer: olha, cuidado com ele, porque ele é frágil, ele não come leite, senão ele tem alergia, ele não pode fazer isso. Como assim? É o quê? Homens que entram para o exército, tem que fazer os exercícios, tem que fazer um negócio lá, aí de repente liga uma vozinha: porque meu neto, ele tem problema na respiração, ele tem um ataque cardíaco, viu? Você toma cuidado com ele tem que tomar. Como assim? Como assim? Onde é que foi parar, irmão, a estrutura real da masculinidade e da feminilidade? Está tudo sabotado. E eu e você estamos tendo essa experiência que parece para a gente comum e diz assim: não, é tudo igual, não deixa essa responsabilidade com a mulher. E quando os homens casados, eles resolvem finalmente dizer assim: nós vamos viver aqui uma casa, uma harmonia. Sabe como é que é o senso de harmonia hoje? É mais ou menos assim: eu pago essas partes da conta, você paga essas outras partes da conta, e a gente tem uma harmonia dentro de casa porque cada um faz o seu papel. Mentira! A harmonia não está em conjugar contas financeiras. A harmonia está quando se conversa a respeito das coisas que estão pesando no coração. Você ouve Rebeca, nenhuma vez você ouve Rebeca dizendo para Isaac: meu filho, Deus falou para mim que o mais novo é que vai ser o líder. Deus falou para mim, filho. Você não ouve. Sabe por quê? Porque está dentro do coração de Rebeca. E Rebeca parece não ter coragem de abrir o coração com o marido. E digo para você, muitas mulheres não têm coragem de abrir o coração com o marido. Elas abrem o coração com a amiga, elas abrem o coração com pastores, elas abrem o coração com psicólogos, mas não conseguem abrir o coração com o marido, porque não há um ambiente de confiança, um ambiente de relação, onde os dois podem realmente falar a verdade. Na relação de namorados a gente já vê isso. Os problemas interpessoais são resolvidos pela sogra. Não são resolvidos entre eles, eles não conversam. Irmão, eu estou falando de casados, com 20, 30 anos de casados, que não sabem mais falar sobre intimidade. Não sabem abrir o coração e dizer: isso me magoou, isso me feriu, isso está difícil de engolir, isso é difícil porque você age assim, e isso me arrebenta. O máximo desse tipo de conversa é uma conversa só de acusação. É do tipo assim: você não presta, você sempre me aleja, você sempre me destrói, você sempre é jogando sobre o outro culpa, mas não é abrindo a alma. A Bíblia não dá para a gente nenhuma brecha para a gente viver se degladiando e se combatendo um ao outro, mas dá sim ensinos precisos sobre a gente ter conversas de alma, sobre a gente ter confiança, segurança, abrir o coração. Quantas vezes eu estive em gabinete, e seja homem ou seja mulher que procurava para falar, começava o seu discurso falando: olha, foi fulano que fez isso, e é assim que me trata, e é assim que vive, e é assim que a coisa vai.
E no final do discurso, o que parece que a pessoa que está querendo é que o pastor chame o outro para dar um sabão nele ou nela. No final do discurso é para ver se o outro se corrige. E a pergunta que eu faço é: vocês já conversaram sobre isso? Não tem condições de conversa, não tem condições, a gente só briga. E seja qual for o lado, parece que não há mais legitimidade para conversar sobre a alma, conversar sobre o discernimento de Deus, sobre vida com Deus, sobre essa possibilidade de harmonia real. É um duelo, é um debate, é uma confusão, é uma intriga, o tempo todo se degladiando, se destruindo, e de repente a gente vê nos filhos a repercussão da história da nossa própria crise. Daqui a pouco os filhos se tornam para nós amargura de espírito. Mas se não são os filhos, são os negócios que empreendemos. Se não são os negócios, são a nossa própria vida. A gente olha para trás e fala: o que é que eu fiz da minha vida? O fato, irmãos, é que quando a gente não sai da nossa zona de conforto para assumir o papel que Deus deu para a gente, lá na frente a gente vai colher a própria desgraça de termos assumido o tempo todo o papel que não é nosso. E a gente fica jogando para outros. Se o pastor fizesse isso. Se a igreja fizesse aquilo. Se a escola fizesse isso. Se a professora particular fizesse aquilo. Se finalmente aquela psicóloga fizesse isso. Ou seja, a gente vai transferindo, mas a gente não vai, senta, coloca na mesa claramente o que é que está acontecendo conosco. Vou lhes contar de um impasse que aconteceu eu e minha esposa. Quando nosso filho mais novo, Davi, está aqui, bem novinho, tinha ali uns 3 anos. Claramente na nossa relação, eu e Ju, a gente estava vendo Davi assumindo um tipo de caminho entre nós que era prejudicial. O que era que estava acontecendo? Naquela fase, Davi olhava para mim e via o não. Minha cara era cara de não. E ele olhava para Ju e via sim. Em outras palavras, ele não conseguia ver em mim acolhimento. Ele só via acolhimento em Ju. Isso estava configurado nele. E óbvio, isso dizia a respeito da maneira como nós tratávamos ele. É do meu temperamento ser muito mais incisivo, ser muito mais confrontador. E é do temperamento de Ju ser muito mais acolhedora. Então ele começou a sentir isso. E começamos a ver claramente que o movimento dele era sempre para ela. E me preteria. E estava meio que havendo uma disputa dentro de casa. Ele e eu. Um dia a gente estava caminhando. Eu sempre caminho com Ju. Naquele dia a gente estava no calçadão de Boa Viagem. A gente parou debaixo de uma árvore. Eu peguei ali umas empadas. Pegamos água de coco. Nos sentamos para conversar. E falei: Ju, a gente precisa resolver esse negócio. Nós estávamos debaixo de oração. Eu estava incomodado e pedindo: Deus, por favor, nos abençoe. E falei para ela: você está vendo isso, filha? Ela falou: eu estou vendo. E então ela me criticou, e com razão. Falou: você é muito duro, você é assim, você é assado. E eu chorei e falei: é verdade, é verdade. E eu critiquei ela. Eu falei: você não toma posição, você não sabe dizer não, você não sabe. E a gente ali meio que brigou, mas a gente estava abrindo o coração e falando a verdade a respeito daquela contingência. Enquanto a gente abriu o coração, uma coisa estava clara: é que se continuasse naquele rumo, o mais prejudicado de todos seria Davi e o nosso casamento. Davi cresceria
com um lar disforme. E na imaginação dele, certamente ele teria assim: ah, minha mãe é por mim, meu pai é contra mim. Estávamos preocupados com ele. E enquanto conversávamos, começamos a pensar: como vai ter solução para isso? Ju, como é que a gente faz? Ah, eu não sei. Eu falei: eu também não sei, mas o que é que a gente faz? Ah, vamos deixar então para ver como é que está. Eu falei assim, de maneira covarde eu falei isso. Falei para ela assim: tá bom, a gente continua do mesmo jeito. Agora, se Davi der errado lá na frente, a culpa vai ser sua, só sua. Amém? Cabra sem vergonha, não é? Ela chorou. Eu não quero essa responsabilidade, eu não quero. Claro, ela está certa. Falei: Ju, a gente pode fazer um negócio. Vamos inverter os papéis. Ele só tem 3 anos. Ele vai se confundir. E ele vai entender que não tem ninguém contra. E também não tem ninguém a favor do jeito que ele pensa. Que tem limites para ele. E que na verdade a gente está em harmonia, a gente não está em discórdia. Vamos inverter os papéis? Ele, quando olhar para você, ele vai ver o não. E quando ele olhar para mim, ele vai ver o sim. Ela falou: mas eu não sei. Eu falei assim: quando ele pedir a você, você olha para mim. Aí eu vou dizer sim. Aí você diz não. Aí ele vai vir para mim: ô filho, vem cá. Vai dar um nó na cabeça dele. Mas ele vai ver que a gente não está contra. Nenhum contra o outro, nem contra ele. Ju é uma mulher muito sábia. Ela disse: eu topo. E nós fizemos isso em harmonia. Esse é um processo que estava sarando eu e ela, porque nesse interregno haviam mágoas da minha parte e da dela. Eu ficava dizendo assim: mas o jeito que ela está me tratando não é bom. E ela também ficava falando: mas o jeito que ele está me tratando não é bom. Ou seja, eu e ela estávamos nos ferindo. Mas a gente queria a mesma coisa, a gente queria a bênção sobre o nosso filho e sobre nós. Naquele dia a gente decidiu junto, fazer um caminho junto em direção ao resgate. Eu assumi a liderança e o peso do ônus. E se não desse certo, a culpa era minha. Mas eu estava diante de Deus e ela também estava diante de Deus. E pela graça de Deus, nosso filho tem dado certo. O Senhor tem alcançado o coração dele. E ele não vê indisposição em ambos. E ele vê o sim e o não em ambos. O acolhimento e o tratamento em ambos. Pela graça de Deus e a glória de Deus, foi quem veio e sanou. Irmãos, muitas vezes há uma dificuldade imensa de abrirmos o coração. As mágoas estão lá, as feridas estão lá, as lacunas estão lá, o distrato está lá, a distância está lá, mas não se fala, não se resolve, simplesmente vai se deixando e se empurrando com a barriga. E quando você abre os olhos, está lá o caos instalado. Quantas vezes eu pus a minha mulher como um para-choque, ela levava a bronca e depois era eu quem ia lá resolver, dando uma de bonzão. De repente chega um momento na jornada da gente que ela falava assim: eu não vou não. Cansada. Ela falava assim: te vira. E eu falava assim: isso é jeito de me tratar? Ah, que egoísmo danado, eu tenho que fazer tudo. Essa era a minha postura interior, irmãos. Cansado da guerra. Ela falava assim: essa mulher também, eu sei lá. E cansado, ela falava: você é que tem que se virar. E eu me magoava. Mas estava certo, ela estava certa. E quando eu comecei a perceber, por causa de Deus, irmãos, por causa do caminho com Jesus, não era por causa de alguma outra coisa, senão caminhar com Jesus à luz da palavra. Eu comecei a perceber que eu estava ficando numa zona de conforto, que eu usava ela como bucha, como para-choque, ela levava a pancada. E ela chegou uma hora que ela tinha que estilar mesmo. Ela chegou e disse assim: eu não quero mais levar pancada não. Eu não fui feita para levar pancada. Eu fui feita para ser protegida, não para ficar levando uma pancada. Ela estava magoada, ressentida e com razão. E precisamos tratar. Eu precisei ouvir coisas que eu não queria ouvir a respeito dela. Ela precisou abrir o coração e falar coisas que ela não queria falar.
E até hoje precisam ser feitas e refeitos caminhos de intimidade. Mas muitas vezes é tratando de feridas, de lacunas, de problemas, dentro desse mesmo tipo de comportamento que Isaac teve com Rebeca. Quando não funcionamos conforme as Escrituras, lá na frente o que vamos colher é amargura de espírito. E tem muitos que já estão colhendo a amargura de espírito. Solidão, esfriamento, tristeza, esvaziamento, secura espiritual. Muitas vezes falta de fé, falta de fortaleza, de segurança, de amor, esse tipo de atitude que é justamente a opressão que vem depois. Mas eu e você estamos vivos, graças a Deus. E não importa se você tem 10 anos, ou se você tem 100 anos, qual é a diferença aos olhos de Deus? Se hoje é o dia que o Senhor vem ao nosso encontro e fala conosco, assuma uma nova postura. Homem, hoje é o dia então para nós. Mulher, se hoje é o dia que o Senhor chega para você e fala, vamos caminhar diferentes. Hoje é o dia, não importa a idade, importa sim o momento que o Senhor está falando. Então eu volto à pergunta que eu comecei. Até onde estamos dispostos a pagar um preço para vivermos o que de fato somos? A sairmos da zona de conforto e começarmos a viver à luz do Evangelho. Até onde estamos dispostos? Homem, você está disposto a buscar no Senhor a suficiência e a força para caminhar? Mulher, você está disposta a, em vez de fazer feito Rebeca, que quando via as coisas degringolando, se tornava uma opositora do marido e se tornava protagonista da história da família e dizia, eu vou ajeitar as coisas e vou fazer e acontecer. Você está disposta a, em vez de ser a protagonista, depender do Senhor, esperar no Senhor, pedir ao Senhor, Deus, haja, abençoa, restaura a minha casa? Você está disposta, mulher? Homem, você está disposto a olhar para Jesus e ver em Jesus o seu ídolo, e ver em Jesus o seu espelho e dizer, eu quero amar a minha esposa como Cristo ama a igreja? Solteiro, homem solteiro, você está disposto a aprender com Jesus, a ser líder? E olha que Jesus era solteiro, mas sabia muito bem como conduzir a vida, sem estar dependendo de Maria, sem estar dependendo de outras. Mulher, você que é solteira, você realmente está disponível a ser feito Maria, que mesmo tendo um projeto de vida sonhado, quando chega o Espírito Santo, interrompe o fluxo da vida dela, ela simplesmente diz para Deus, Senhor, faça de mim o que quiser. Eis aqui a tua serva, o Senhor pode fazer o que quiser de mim, eu estou disponível, eu estou submissa, eu não sou a regente, eu não sou a controladora, eu estou debaixo do Senhor. Mulher, você está disposta a isso? A sair dessa zona de conforto que você criou, para ser mulher de verdade diante de Deus? Vamos orar. Queria convidar o pessoal do louvor para vir para cá. E queria convidar você que de repente está dizendo, eu quero sair, Senhor, da zona de conforto, eu quero realmente assim ser usado pelo Senhor e viver claramente o que o Senhor disse para mim que eu sou. Homem e mulher. Se você quiser, eu queria convidar você a ficar de pé, eu queria orar por você, a gente pedir a Deus, faz isso em mim, Senhor, faz esse negócio em mim. Se for o seu caso, fique em pé, eu queria orar por você, homem, você mulher, para a gente orar junto. Ó Deus, eu não tenho nem ideia, Senhor, de como essas coisas podem acontecer nas vidas que estão aqui.
Eu não tenho nem na minha, para falar a verdade. Mas eu tenho fé de que o Senhor é aquele que age. E que o Senhor pode fazer realmente grandes coisas nas nossas vidas. É por isso que eu venho a Ti, Senhor, baseado nessa fé, pedir ao Senhor que haja. Faz aí, Senhor, liga aquelas chaves que precisam ser ligadas no nosso coração, para a gente ter discernimento, para a gente ter atitude que precisa ser coerente com aquilo que o Senhor nos fez ser. Por isso eu peço que o Senhor abençoe cada homem que está aqui de pé. Que o Senhor abençoe cada mulher que está aqui de pé. O Senhor guarde cada um mesmo na sua premissa, no seu caminho. E nos ajude a sermos achados diante do Senhor, Pai, direitos. Do jeito que o Senhor fez, preparou para a gente ser, Pai. Abençoa casais que estão aqui. De repente estão passando por uma luta, uma tristeza, um afastamento. Pai, quebra essas barreiras e organiza de volta. Quebra essas doenças, essas debilidades, essa mágoa, esses ressentimentos e traz um novo momento para essas histórias, Pai. Isso eu te peço no nome de Jesus. Amém.